é se nós do Vale, doando essa água para Grande São Paulo, não teremos também, como a região de Piracicaba, um problema depois de economia estagnada em virtude de não ter água para abastecer. Como eu disse, essa ilusão de que a gente tem muita água que está acontecendo nesse ano, agora com essas enchentes todas, mas a gente sabe que o histórico é de represa mais baixa e não represa transbordando como está hoje. Lais, Lincoln, eu só corrigir, tem água em Piracicaba, eles não podem usar. Não é isso, exatamente isso que eu ia levantar. Para garantir São Paulo. O problema é o seguinte, às vezes a água ela fica indisponível, quer dizer, ou por falta d'água mesmo, quantidade, ou por não tem qualidade para usar. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser colocado na mesa, se falta quantidade ou se falta qualidade. Se faltar qualidade, isso resolve com tecnologia, com tratamento de esgoto, né? Agora, se faltar realmente quantidade, você não tem água, não tem como fazer represa para segurar mais água. Se não houver essas possibilidades, aí o único caminho é a importação de água da onde tem. Isso acontece no mundo todo, né? Desde o tempo daqueles aquedutos romanos que já se busca água longe porque às vezes não tem água. Então tudo isso tem que ser balanceado pelo estudo, mostrado. O que o Comitê de Bacias aqui decidiu lá em Cruzeiro no final do ano passado, encaminhar ao governo do estado uma solicitação de informações sobre todos os pontos polêmicos dessa questão, né? Para ao final concluir se realmente há disponibilidade aqui no Paraíba para se ceder para São Paulo ou se não haveria, ou então se tem outras alternativas da gente reservar mais água aqui para atender São Paulo. Mas isso é uma discussão muito longa, muito polêmica, que não pode se tomar nenhuma decisão no curtíssimo prazo sem discutir todas as possibilidades, todo o crescimento do Vale do Paraíba relacionado ao pré-sal, discutir como é que ficaria numa situação de escassez, em que condições se poderia tirar água daqui, em que condições que não se poderia tirar água daqui. Então tem um debate ainda que nós julgamos que é muito longo e até se chegar ao ponto de dizer que poderia tirar água daqui. O Barretti, como engenheiro, eu sei que não é um estudo conclusivo, é claro, mas estudou um pouco isso, né, Barretti? O que você teria aí para adiantar para a gente? Não pode se dizer que São Paulo não tem água. O problema maior é a qualidade, né? Você vê o caso lá da Guarapiranga, que praticamente ficou inviabilizado com fonte de abastecimento por causa da invasão urbana, né? Está totalmente comprometida a qualidade das águas, num ponto onde você não tem economia, né? O fator econômico para você transformar aquela água em água potável, né? Tietê, assim, você está querendo dizer que é mais barato transpor água do Paraíba do que limpar a água que foi poluída em São Paulo, né? Assim, essa pensando numa visão curta, né? O sistema fica muito caro, ou seja, é muito caro despoluir essa água e para abastecer a população. Não preveniu que era mais barato e para corrigir é mais caro do que transpor. Se conclui isso também até pelo estudo que o governo está fazendo, né? Se fosse mais fácil, ele estava projetando estações de tratamento, não estava procurando fontes externas, né, as bacias que tem ao redor da região metropolitana. Mas a gente não pode incorrer no mesmo erro, né? Quer dizer, ao invés de você tratar, que seria o correto, né, a gente começar a transpor de outros locais, então você continuar incentivando as ligações clandestinas, continuar incentivando uma demora nos investimentos públicos em tratamento de esgoto. Como é que funciona isso numa visão racional da engenharia? Quando você entra com um componente político, né, as decisões políticas não tem racionalidade. A técnica, a engenharia resolve quase tudo, né? Tem tecnologia para resolver tudo. Tem custos, custos financeiros, econômicos, sociais, para que aconteça isso, né? Agora, quem decide isso aí não é o técnico, é o político, né? Então, às vezes, é mais fácil você fazer uma obra de transposição. E aí eu falo assim, a Bacia do Paraíba ela tem um privilégio e um problema sério, né? Ela está muito próxima à região metropolitana. Dessas situações que o Edilson falou aqui, de transposição, a mais distante tem por volta de 30 quilômetros, que é essa transposição lá pro lado de Piritiba. A transposição do lado de Guararema é por volta de 20, e de Jaguari 5.
Pensando que as outras soluções que não têm implicação de afetar populações, que é questões lá do Ribeira e do Médio Tietê, né? Lá são transposições que vão dar por volta de 200 quilômetros, fora a questão geométrica, que Ribeira está ao nível do mar, né? São Paulo está por volta da 4.700, né? Então tem transposições que tem obras caras, né? E uma transposição do tipo dessa que está sendo proposta para o Paraíba, que não vai atender toda a necessidade, eles estão falando em 50 metros cúbicos, a necessidade até 2035, e aqui a disponibilidade que o estudo está apontando é na faixa de 10 a 15, né? Não vai atender o início, o imediato, né? E vai comprometer talvez a qualidade das nossas águas. E essas águas são águas de cabeceira. Antes dos grandes usos da água, né? Nós temos uso intensivo em Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté, Pinda, que tem os primeiros resultados das represas de cabeceira, né? Não se deve esquecer também o seguinte: pela proximidade da região metropolitana, a região hidrológica, a gente diz que o que chove em São Paulo acaba chovendo aqui. Então, quando nós temos abundância de água, como é o caso atual, né? Nós temos enchente aqui, estamos tendo enchente em São Paulo. A hora que a gente tiver escassez, a escassez também vai estar em São Paulo, né? E aqui também. Então, é o que o Barreto está falando, né? Se nesse momento, a partir do dia 1º de janeiro, poderia levar uma imensidão de água para São Paulo. Não teria problema nenhum. Mas lá também está todo mundo embaixo d'água. Então esse que é o problema. A gente vai entrar para o intervalo agora, eu vou fazer só uma perguntinha, vocês não podem responder pela Sabesp, obviamente, mas a gente toma hoje a água do Rio Paraíba do Sul, mesmo com tratamento, acredito que alguma coisa deva passar aí de hormônios ou isso, aquilo, algum elemento. Se a gente não podia transferir esse abastecimento, em vez de retirar do Rio Paraíba, retirar das represas que são muito menos poluídas, e que a São Paulo está querendo tomar essa água limpinha, e a gente aqui do Vale é obrigado a tomar esse caldeirão de química que é o nosso Rio Paraíba, mas isso depois do intervalo. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM.